Olá pessoal, essa é uma aula teste. Eu tenho um problema de uma colega que pediu para que eu resolvesse e vamos lá. Vamos tentar resolver esse exercício aí. Eu tenho um quadro aí, 6 situações e 4 itens que precisam ser respondidos nessa situação aí. Ok? Vamos lá tentar resolver esse exercício. Vamos lá. Vou colocar melhorar o foco aqui. Ruim. E agora ficou bom. Bom, vamos tentar acompanhar. É teste, né? Bom, o enunciado da questão diz assim: observe o quadro abaixo e responda os itens a seguir, certo? Então eu tenho para cada quadro, eu vou chamar aqui quadro A, um desenho que apresenta 5 cadeados e 4 chaves, tá certo? O item 1 do problema pede calcule a razão, tá certo, entre o número de chaves por cadeados em cada caso. Então ele quer que você determine a razão do número de chaves pelo número de cadeados em cada caso. Então no quadro 1 você vai formar uma razão, tá certo? Uma razão onde o numerador ele vai aqui, ó, a razão entre o número de chaves. Então o numerador vai ser o número de chaves, são 4 chaves, e o denominador o número de cadeados. Então no item A, então eu tenho 4 e no denominador 5, tá certo? São 5 cadeados, 4 quintos, certo? É uma fração própria, o numerador é menor que o denominador. No quadro B, acho que dá para ver aí. Então eu vou formar a razão, tá certo? Ele quer número de chaves por número de cadeados. Então são 3 chaves e 5 cadeados. No quadro C, eu tenho 3, 6, 8 cadeados, 4 chaves. Então 4 chaves, 8 cadeados, tá certo? Veja que 4 e 5 são números naturais consecutivos. O maior divisor comum é a unidade. Isso aqui, além de ser uma fração própria, é uma fração irredutível. 3 e 5, o MDC é a unidade. Além de ser uma fração própria, nesse caso aqui nós temos uma fração irredutível, tá certo? Então aqui o 4/8, eu posso até simplificar essa fração, dividir tudo por 4, numerador e denominador por 4, e eu tenho 1/2, certo? Ok? 1/2. No item D, quer dizer, item D não, perdão, o quadro D, eu tenho 6 chaves, eu tenho 6 chaves e eu tenho 3 cadeados.
Novamente eu vejo agora essa fração uma fração imprópria. O numerador é maior que o denominador. Eu posso dividir tudo por 3, certo? Porque 6 e 3 são múltiplos de 3. 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. Vou deixar assim, do jeito que ficou. 2 sobre 1, tá certo? É 2, né? É 2. No quadro E, eu tenho no quadro E, eu tenho uma chave por 2 cadeados. Uma fração irredutível. Pelos motivos que já nós falamos, né? O MDC, maior divisor comum entre os termos desta fração, é a unidade. Então, uma fração irredutível. No item F, eu tenho aqui 2 chaves por 4 cadeados. Veja, 2 é é divisor de 4. 4 é múltiplo de 2. Então, posso simplificar tudo por 2. Por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. De modo que eu peguei os 6 quadros e para o item 1 eu pude formar as frações para o quadro A, a fração 4/5, para o quadro B, a fração 3/5, para 3/5, acho que deu para ver, né? 3/5, 3/5, C, o quadro C, 1/2, o quadro D, 2 sobre 1, o quadro E, deixar, 2, né? Vou deixar aqui 1/2, e o quadro F, 1/2, tá certo? Então eu tenho essas frações. A fração para o quadro A, 4/5, repetindo, para o quadro B, 3/5, para o quadro C, 1/2, para o quadro D é 2 sobre 1, o quadro E, 1 sobre 2, e o quadro F, 1 sobre 2, tá certo? E então ele diz assim: calcule a razão entre o número de chaves por cadeados em cada caso. Tá aqui, essa aqui seria a resposta, tá certo? Para o item 1, ok? Tudo bem ou não? É possível que nessa questão, a partir desse item 1, eu utilize essas informações para resolver o item 2, item 3, não sei. Vamos ver. O que ele pede no item 2? O item 2 ele diz assim: indique em quais quadros a razão é a mesma, justificando sua resposta. Ele quer saber em quais quadros a razão é a mesma. Ora, veja bem, as letras maiúsculas A, B, C, D, E e F representam quadros, tá? Aí no item 2, dá para aparecer aí, não? Ai, que droga, não aparece, né? Então, as letras A, B, C, D, E e F representam quadros. Esses o A maiúsculo, o B, o C, o D, tá certo? No item 2, ele pede, o item 2, tá? Ele pede, indique em quais quadros a razão é a mesma. Ora, fica evidente que nos quadros, vou pegar uma outra caneta aqui, bonita, bacana, né? O quadro, ele pede para identificar, indique em quais quadros a razão é a mesma. Ora, existe, fixando o quadro A, existe alguma fração entre as outras que seja equivalente a 4/5? Veja bem, todas essas frações que eu deixei, com exceção dessa aqui, que é 2, né? Todas elas, eu imediatamente não as tornei irredutível, ou seja, eu calculei o MDC entre o numerador e o denominador. E se ele for 1, a minha fração é irredutível. 4/5, isso acontece. 3/5 acontece.
meio, um meio também acontece. Aqui nem se fala. Aqui, um meio, tá certo? Bom, tornou o nosso quadro aqui as frações, quer dizer, essas razões como frações irredutíveis, tá certo? Agora fica fácil fazer a comparação entre elas, ok? De modo a identificar frações equivalentes a elas. Nesse caso aqui, ó, indique em quais quadros a razão é a mesma, tá certo? Então repetindo o raciocínio, para o quadro A, 4/5, existem nos outros quadros uma fração que seja, uma razão que seja equivalente a essa aqui? Não, né? Não, né? Não, tá certo? Teria que ter o 5 ou um múltiplo dele e o 4 aqui, né? Tá certo? Então aqui, para o caso do quadro A, não temos. O quadro, fixando o quadro B, vocês entenderam o raciocínio? Fixando o quadro B, existe alguma fração equivalente a ela aqui, nos nossos quadros? Não. Para o quadro C, eu tenho. Para o quadro C, eu tenho um meio, eu tenho o quadro E e o quadro F, que também é um meio. E isso responde a pergunta do item 2, tá certo? Então eu utilizei o item 1 para resolver o item 2, ok? Um meio. Então ele pergunta, indique em quais quadros a razão é a mesma. Ora, eu estou identificando aqui, indicando o quadro C, o quadro E e o quadro F, ok? Ele pede para justificar, ora, um meio é igual a um meio, que é igual a um meio. Todo número é igual a ele mesmo. Propriedade reflexiva da igualdade, tá certo? Todo número é igual a ele mesmo, ok? Bom, dito isso, vamos ao item 3. O item 3 é: compare e organize as razões em ordem crescente. Então, ele pede para você comparar. Eu vou ter que utilizar esse quadro novamente, tá certo? Eu vou ter que comparar essas frações no quadro. Veio a calhar, né? Porque o quadro 1, eu tenho as respectivas razões para cada quadro com frações equivalentes, não, com frações irredutíveis. Portanto, eu posso, então, para o quadro A, eu tenho a fração 4/5, eu tenho a fração no quadro B 3/5, no quadro C eu tenho 1/2, no quadro D eu tenho 2/1, eu tenho no quadro E 1/2 e eu tenho no quadro F 1/2. São o mesmo número, né? Aqui. Aí ele pede no item 3, tá certo? Compare e organize as razões em ordem crescente. Ora, essas razões são frações. Eu quero comparar frações. Eu só posso comparar frações se elas tiverem o mesmo denominador. Ou, se quiser, encontrar um mesmo numerador, tá certo? Para poder compará-las. Nesse caso aqui, vamos pegar aqui o mesmo denominador. Então, vamos encontrar frações equivalentes a 4/5, que tem o mesmo denominador das frações aqui, né, nos outros quadros. Para isso eu vou fazer o quê? Calcular o MMC de 5 e 2 e 1, né? Ó, dos denominadores. É claro, é 10, tá certo? Então, para o quadro A, eu terei então a fração com o denominador 10, tá certo? O quadro A, e o numerador 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 4, 8. Tá certo? Para o quadro B, eu tenho 10 como denominador e o numerador 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3, 6. O quadro C, eu tenho aqui
o denominador 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. O quadro D eu tenho 10. 2 vezes 10, 20. No quadro E, eu tenho 5 décimos, pela mesma razão do quadro C. E o quadro F também 5 décimos. Só que agora eu tenho o mesmo quadro, agora representar os quadros A, B, C, D, E e F. Esses quadros, tá certo? Agora com frações com o mesmo denominador. Agora fica fácil comparar. Como ele pede no exercício aqui, compare e organize as razões em ordem crescente. Em ordem crescente é do menor para o maior. Então eu poderia organizar conforme o quadro, tá certo? Quem tem tendo o mesmo denominador, quem tem o menor numerador? O quadro C, o E e o F. Então eu teria aqui C, E e F. Então eu teria aqui 5 décimos, 5 décimos, 5 décimos. Agora, escolhendo, vamos ver aqui, comparar o quadro B, o quadro A e o quadro D. Sim, o quadro B tem a fração 6 décimos. O quadro, ele está pedindo em ordem crescente, tá certo? O quadro A, que tem a fração 8 décimos. E o quadro D, que tem a fração 20 décimos. Tá certo? Então tá aqui. Respondido, então, o item C. Para finalizar, parece que nós temos o item 4 para resolver, tá certo? Calcule a porcentagem correspondente a cada razão encontrada. Ora, ele pede calcular a porcentagem. Então eu vou continuar olhando o quadro 1, tá certo? Ele quer calcule a porcentagem correspondente a cada razão encontrada. Tudo bem? Bom, repetindo, no quadro C, temos a resposta. Compare e organize as razões em ordem crescente. Está aqui, tá certo? Eu coloquei C e F, mas poderia ser F e C. Bom, conforme aí, todas são iguais aqui, né? Depois o B, o A e o D, o quadro D, tá certo? Ok? Bom, agora nós podemos resolver aí o item 4. O item 4, o que ele pede? Ele pede calcule a porcentagem correspondente a cada razão encontrada. Nós vamos pegar o quadro do item 1 que nós montamos e a partir dele, como as frações são irredutíveis, tá certo? As frações são irredutíveis, fica mais fácil, tá certo? Então vamos lá. Então eu vou montar o quadro novamente do item 1. O A, eu tenho a fração 4/5. O quadro B eu tenho 3/5. O quadro C eu tenho 1/2. O quadro D eu tenho 2/1. O quadro E eu tenho 1/2. E o quadro F eu tenho 1/2. Tá certo? Bom, ele quer razões com o denominador igual a 100. Tá certo? É como se eu tivesse dado a condição de que para o quadro A, a fração 4/5 tenha um denominador 100, tá certo? E disse para calcular o numerador dessa fração, de tal forma que ela seja equivalente à fração 4/5. Seria como se calculasse a quarta proporcional, tá certo? Veja que aqui nós vamos aplicar aquela propriedade que diz assim: uma fração não se altera quando multiplicamos o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de 0, tá certo? 5 foi multiplicado por que número para ser igual a 100? Por 20.
Como é que eu encontro isso? Faço o 100 dividido por 5, tá certo? Então, 5 vezes 20 dá 100. Então, 4 vezes 20, 80. Tudo bem? Entendeu o raciocínio? Então é assim que nós vamos partir, nós vamos fazer para determinar, como ele pede ali, calcule a porcentagem correspondente a cada razão encontrada. Então, é 80 sobre 100, quer dizer, você pode escrever 80%, tá certo? Tudo bem? Então, no nosso quadro aí, ó, eu vou poder escrever para o quadro A, tá certo? A situação 80 sobre 100, tá certo? A fração 80 sobre 100, 80%. Tudo bem? Você entendeu? No B, o B é simples, a mesma coisa, tá? Eu vou puxar um pouquinho para cá. Então, o quadro B, ó, é 3/5. Então, a fração 3/5, ó, você já viu que para que o denominador seja 100, eu multipliquei o 5, tá certo? O 5 por 20. Para que a fração não se altere, eu multiplico o numerador por 20. 3 vezes 20, então 60%. Tudo bem? 60%. Tudo bem? O quadro C é 1/2. 1/2, tá? 1/2. 1/2. O denominador tem que ser, cara, vai dar 50%, né? Multipliquei por 50, 2 vezes 5 dá 10, dá 100. Então, para que a fração não se altere, eu multiplico por 50. 1 vezes 50 dá 50, 50%. Então, o quadro C é 50 sobre 100. O quadro D, 2 sobre 1, ó, aqui tem que ser 100, eu tenho que multiplicar por 100, certo? 1 vezes 100 dá 100, e 2 vezes 100 dá 200. 200%. 200%, tá certo? Então, o quadro D ficaria aí 200 sobre 100, 200%. Tá? O quadro E, ele é veja, o E é 1/2, ele é igual ao C, 1/2. E o F é a mesma coisa, 1/2. Portanto, aqui basta só escrever 50 sobre 100 e o F 50 sobre 100. Tá certo? Então, repetindo, o item 4 é: calcule a porcentagem correspondente a cada razão encontrada. Então, no item A, nós encontramos 80%. No item B, quer dizer, no quadro B, nós encontramos 60%. No quadro C, nós encontramos 50%. No quadro D, 200%. No quadro E, 50%. E o quadro F, 50%. Ok? É isso aí. Espero que tenha ficado esclarecido, tá certo? A resposta para a situação E. Recapitulando, então, item 1, o quadro é este que está aqui, A, B, C, D, E e F. Eu tenho as respectivas razões, tá certo? No item 2, a partir do item 1 fica evidente aquilo que ele pede, indique em quais quadros a razão é a mesma, justificando sua resposta. Então você poderia dizer: os quadros são C, E e F. Por quê? Propriedade reflexiva da igualdade. Todo número é igual a ele mesmo. O item 3, bastava perceber que no item 1
eu procurei montar o quadro com as frações irredutíveis, tá certo? Com as frações irredutíveis. E a partir dele eu tirei o MMC, o mínimo múltiplo comum dos denominadores, porque o objetivo era comparar as frações. Aí primeiro tirei o MMC e encontrei as razões aqui, respectivamente. Para o quadro A, 4/5, 8/10. Quadro B, 3/5, 6/10. Quadro C, 1/2, 5/10. Quadro D, 20/10. E o quadro E, 5/10, o F, 5/10. E a partir disso, ele pedia para indicar, justificando a sua resposta, o item 3, né? Compare e organize as razões em ordem crescente. Então, para poder comparar e organizar, eu precisava encontrar frações equivalentes, ou seja, com o mesmo denominador, frações equivalentes, mas com o mesmo denominador. No caso aqui, eu tirei o MMC de 5, 2 e 1, e era 10, e o quadro ficou assim apresentado, ó, 5/10, 5/10, 5/10, porque aqui é a ordem crescente, tá certo? Ordem crescente do menor para o maior. Foi 6/10, 8/10, 20/10. Lembrando, frações, quando eu tenho duas frações com o mesmo denominador, a menor é a que tiver o menor denominador. 5 é menor do que 6, portanto 5/10 é menor que 6/10, tá certo? Tudo bem? É isso aí, o item 3. E o item 4, eu tinha já o quadro do item 1, tá certo? Do item 1. E a partir dele eu encontro as frações com denominador 100, tá certo? Porque a fração com denominador 100 eu posso traduzi-la como uma porcentagem, tá certo? Se o numerador aqui é 80, 80%. Aqui é 60, 60%, 50%, 200%, 50%, 50%. É isso aí. Eita. Tchau, até mais.